Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? Sim, nos encontramos para mais uma edição do programa Cidade Aberta, aqui no nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. O programa Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa. E também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. No programa de hoje nós vamos novamente trazer um assunto que ainda perdura e que ainda está fazendo parte, dominando o dia a dia do brasileiro, da classe empresarial, da classe lojista, enfim, de empreendedores. A crise econômica. O país atravessa uma dificuldade econômica considerável e nós estamos nos aproximando no Brasil, pasmem, de aproximadamente 12 milhões de brasileiros desempregados. Em contrapartida, o consumo também esboça a retração, uma vez que o desemprego não para de crescer. Nosso convidado para o programa de hoje é o presidente do Sind Lojas Farroupilha, Cladir Olímpio Bono, que está aqui nos estúdios da TV Cidade. Nós vamos falar sobre o comércio em geral e também uma pauta bastante interessante de eventos sendo preparada pelo Sind Lojas aqui no município de Farroupilha, bem como, por exemplo, até um estudo específico com relação à campanha Farroupilha Mais. Pelo seu segundo ano consecutivo, o Sind Lojas, Sind Gênero, CDL querem saber como os lojistas do município e os consumidores estão recebendo esta campanha. Presidente Cladir Bono, quero lhe agradecer, obrigado por estar conosco, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, agradecemos o espaço e estamos aí, Adamati, hoje foi decretado então o fim do impeachment. Esperamos que o Brasil volte a funcionar a partir de hoje, né? O que eu ia te colocar em seguida também, bom, na minha primeira indagação, com o processo de impeachment da presidente da República no Senado Federal concluído, encerrado, presidente afastada, cassada, já o presidente interino, que era interino, já é o presidente efetivo do Brasil. Michel Temer assumiu a presidência da República Federativa no Brasil ainda no dia de ontem, quarta-feira, com a troca de governo lá em cima, no governo federal. Se acende uma luz de esperança de uma retomada do crescimento econômico no país, Bono? Leandro, eu não tenho dúvida disso, né? A nossa crise no Brasil é mais política. A gente, em outras ocasiões, vem colocando isso, e agora com a definição do impeachment, então, o Brasil tem a oportunidade, então, de ter um recomeço, e se os políticos deixarem os empresários, os empreendedores, com certeza a economia vai retomar, né? E esperamos que as expectativas é que seja lá por 2018, mas esperamos que isso se antecipe, que o nosso empresariado dê um voto de confiança ao novo presidente e que tomamos o rumo, então, para o empreendedorismo e poder empregar todos esse pessoal que perderam o emprego por causa dessa recessão, dessa crise política e recessão ao mesmo tempo. Em uma de suas primeiras declarações, depois de consumado o impeachment da presidente Dilma Rousseff, o presidente, até então interino, agora já presidente efetivo do Brasil, Michel Temer, tem dito que a sua atuação enquanto presidente do Brasil será colocar o Brasil nos trilhos e promover a retomada do crescimento econômico. Para isso, são necessárias reformas. O senhor acredita que o presidente agora vai ter um veneno, um remédio bastante amargo para poder colocar o Brasil nos trilhos? Eu acredito sim, Adamati, porque não tem outra maneira. Nós precisamos enxugar a máquina pública, precisamos diminuir a carga tributária, precisamos mexer principalmente na CLT, na terceirização, aonde que o empresário hoje ele possa fechar seu estabelecimento e dormir tranquilo e não acordar no dia seguinte com uma sentença do Ministério do Trabalho de milhões. Isso é inadmissível. A nossa CLT, a nossa
CLT está... As leis trabalhistas estão ultrapassadas. Temos que preservar os direitos do trabalhador, sim, mas temos também que preservar quem investe, quem coloca o seu capital, quem usa, porque o empresário, já diz empreendedor, ele coloca o seu capital, o seu dinheiro para procurar ter um lucro lá na frente. E da maneira que está montado hoje as leis trabalhistas, tu não tem mais segurança nenhuma. Qualquer causa ali levantada ali, o empresariado hoje, se for um funcionário para o Ministério do Trabalho, entrar com uma ação no Ministério do Trabalho, dificilmente o empresariado sai sem ter que fazer acordo ou pagar a ação pro. Então, está montado um círculo que está inibindo o empreendedorismo no Brasil. É preciso mexer, então, nas leis trabalhistas, atualizá-las. O senhor não fala em perda, em retirada de direitos, mas também um nivelamento melhor nas relações entre o patrão e o empregado? Com certeza, o empreendedor é quem gera os empregos, é quem bota o seu capital, ele também tem que ter segurança. Ele tem que ter segurança que tem uma legislação que, ao cumpri-la, ao demitir um funcionário e ter cumprido a legislação, ele não tem mais problema nenhum. E é o que não ocorre hoje. Qualquer ação trabalhista ali são valores exorbitantes e a chance do empresariado sair vencedor numa ação dessas é mínima. Aqui em Farroupilha nós temos tido muitas reclamatórias trabalhistas movidas por ex-funcionários do comércio contra os seus patrões. Tem crescido muito nos últimos meses e comparando do ano passado para esse ano, Bono? Eu te diria que não tem crescido tanto, mas os que ingressaram dificilmente saíram com algum tipo de ação assim, sem acordos ou até beneficiados, porque a CLT ela vem sendo alterada constantemente dentro do próprio Juizado do Trabalho, e por essas normas, essas ações que agora me fugiu, tem um nome específico que eles dão, são emendas à CLT. Sim. E por essas emendas aí, o empresariado não tem conseguido êxito. Então, está inibindo, sim, está inibindo o empreendedorismo, está inibindo o pessoal a partir para o empreendedorismo, porque vê que não tem êxito nessa parte trabalhista. Bom, voltando ao assunto, a expectativa com o novo governo instalado no Brasil, o governo de Michel Temer, o senhor também comentava a redução da carga tributária. Aí eu lhe faço uma pergunta. O presidente já projeta para o próximo ano um déficit de 36, 40 bilhões de reais. Ou seja, a empresa, a máquina governo federal, pode fechar o ano que vem com prejuízo. E uma das formas que o governo tem para amenizar o prejuízo é sempre a velha tática de aumento de impostos. Será que o brasileiro passará imune a um aumento de impostos agora com esse novo governo? Eu não acredito, Leandro, que vai ter alta na carga tributária, até porque não tem mais espaço para o empresariado suportar, além dos 40 e pouco por cento que está hoje. E eu acredito, sim, que tem uma solução a nível de governo. A nossa União, o nosso Estado, os nossos municípios, eles têm que ser enxugados. Hoje nós temos muitas despesas. O Estado, a União e o município têm que fazer o que o empresariado faz. Quando que há crise, quando que não há venda, o que o empresariado faz? Ele enxuga. Ele enxuga. O governo tem que fazer da mesma maneira. Se ele aumentar o imposto, ele vai arrecadar menos, Adamati. Ele tem vai ter sonegação. Vai ter que fazer o contrário, vai ter que diminuir a carga tributária para dar fôlego para o nosso empresário para poder investir em seu estabelecimento e gerar emprego, gerar renda e fazer a economia girar. Isso, diminuindo a carga tributária, eu acredito que sairemos antes
do previsto dessa crise. Agora, se nós aumentarmos a carga tributária, com certeza nós vamos muitos meses além do previsto para conseguir recompor a economia. Acreditas, presidente Cláudio Bono, também que o novo governo precisará privatizar algumas coisas para retirar o fardo que hoje está em cima da máquina, chamada máquina pública governo? Tenho certeza disso, que vai ter que privatizar, porque o privado já provou, por A mais B, que faz mais bem feito que o público. Aonde que um setor privado precisa um funcionário para fazer determinado serviço, certamente no público precisa 2, porque não tem patrão, não tem quem cobre horário. Então, o sistema que está montado, o funcionalismo público, as empresas públicas hoje, não tem como continuar. Reformas têm que ser feitas, e reformas profundas para que essas empresas se tornem competitivas, ou então que passe essas empresas para o setor privado, que o faz muito melhor do que o público. Para o governo... Essa é uma opinião minha, né? Sim. Que eu vejo dessa maneira. Para o governo Michel Temer dar certo, ele precisa primeiro cortar na própria carne do próprio governo? Não tenho dúvida disso. Ele tem que começar por Brasília, reduzir todas aquelas mordomias, mexer na Previdência, que a Previdência privada, que o funcionário privado e o público tenham as mesmas condições, tirar todas as regalias que tem o setor público, que a Previdência pública tenha as mesmas regras, os mesmos índices que a privada, que é um gargalo do governo, né, que se não for mexido é o que mais está elevando o déficit. Então, ao nosso ver, um ponto que tem que ser mexido é a Previdência, com novas regras e igualitárias entre ambos, o público e o privado. Outro ponto, a reforma trabalhista. A reforma trabalhista tem que ser mexido, não digo total, mas pelo mínimo começar a mexer. Dá uma esperança para o empresariado que quando ele está contratando para empreender, ele tem segurança também. E não que nem hoje, que de hoje para amanhã aparece ali um passivo que tu nunca esperava, né? E não tem previsão para essas despesas, e muitas empresas acabam falindo por esses passivos trabalhistas que não estão previstos dentro do orçamento da empresa. Então, governo Michel Temer, redução da máquina pública, dos gastos públicos, também a reforma na Previdência, a reforma na área trabalhista. O que mais o senhor elenca? Olha, investir na infraestrutura. Melhorar a infraestrutura. Porque se nós não tivermos investimento em infraestrutura, como que vamos crescer? Como que vamos empreender? Como que vamos transportar as nossas mercadorias se não temos estrada? Que adianta investir em fábrica de caminhões, em automóveis? Hoje, eu acredito que tenha mais de 30 montadoras de automóveis no Brasil e não tem estrada para andar. Não temos as que tem com todas esburaqueadas, não tem projeto para novas rodovias. Então, é fundamental a infraestrutura, dar condições, privatizar, onde puder privatizar, que o privado vai conseguir fazer bem mais ágil que o público. E o que não conseguir privatizar, enxugar a máquina pública e colocar o dinheiro público na infraestrutura, então na reforma trabalhista, na reforma previdenciária, e eu te diria até na reforma administrativa. Também. Porque hoje o inchaço administrativo público está muito grande e o privado não consegue mais suportar todo esse custo, principalmente com a recessão que está nos dias de hoje. Bom, presidente, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais. Em seguida, a gente volta falando mais com o presidente do Cindy Lojas Farroupilha, ingressando no tema o desemprego e o seu impacto no consumo.
É claro que se um cidadão estiver desempregado, ele vai ter que reorganizar as suas despesas, ele vai ter que cortar custos. Cortando custos vai afetar também o consumo. Ele terá um consumo mais racional, um consumo mais regrado. Depois vamos entrar também na questão dos CPFs negativados, os números, enfim, que envolvem as famílias endividadas em termos de Brasil e Rio Grande do Sul. A seguir aqui no programa Cidade Aberta, que tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Fiquem conosco, a gente volta em seguida com o programa de hoje.